Quantos aqui já deram um conselho para alguém? Pode levantar a mão. Quantos aqui já deram muitos conselhos para a mesma pessoa? É muita gente, pastor. Quantos aqui já se viram diante de uma situação de aconselhamento que fizeram... Eu não sei o que fazer. Já? Então, eu vou levantar a mão porque eu estive em todas as minhas perguntas. Sim, todos nós já aconselhamos e acredito que a maioria, se não todos, também já estivemos em situações dos quais não sabemos o que fazer. Na verdade, o aconselhamento não é algo que vem e flui com tanta facilidade assim. Eu gostaria de hoje provocar você, do ponto de vista teológico, a refletir comigo sobre aconselhamento bíblico. Essa reflexão é uma reflexão teológica, estamos em uma jornada teológica, então isso vai exigir que você fique atento, que você preste atenção, que você coopere com as iniciativas do palestrante. É uma palestra, não é um sermão, então tem um sentido mais linear na fala, então me ajuda prestando atenção, se esforçando depois desse almoço maravilhoso, não é? Quando a gente está falando de aconselhamento, como foi dito aqui, levantado as mãos, todo mundo já fez, todo mundo costuma fazer. Eu tenho garantias de que enquanto você estiver do lado de alguém e alguém abrir os seus problemas, você vai continuar fazendo. O aconselhamento ele não é algo com o qual nós, de vez em quando, podemos escapar. Não, se estamos perto das pessoas que amamos, elas vão se abrir e a gente vai ter que estar lá. E eu gostaria de convidá-los aí a estarem, mais uma vez, abrindo suas Bíblias e lendo a passagem de Colossenses, que aqui já foi mencionada. Eu vou ler na minha versão, Nova Almeida atualizada, que não vai trazer, eu tenho certeza, nenhum prejuízo para você se você tem uma outra versão das Escrituras. Colossenses, capítulo 3, ok? Verso 16. Colossenses 3, 16. Diz assim a palavra do Senhor: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oraram por mim para que eu pudesse ser usado por Deus, e eu gostaria de orar por você para que você mantivesse seu coração aberto. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graça por tudo que temos vivido aqui desde cedo. E pedimos ao Senhor que neste momento agora, nesta palestra, cada um de nós esteja com o coração aberto para ouvir tua voz. Que teologia seja algo palatável a todos nós e desejável para dar entendimento a todas as coisas que precisamos nessa tarde, Pai. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Para estar trabalhando este tema, eu usei alguns livros, né? Separei 2 deles aqui e coloquei no púlpito, mas eu separei alguns livros aqui que depois você pode, eu não tenho nenhum problema de enviar o slide, a igreja poder enviar para as outras pessoas, mas são alguns livros importantes dentro daquilo que vou falar. E por que mostrar os livros? Todos eles são sobre teologia e teologia reformada, teologia da sua igreja. São livros aos quais o seu pastor tem contato, de teólogos que ele aprova. Fiz questão de perguntar a ele qual era a linha de raciocínio que ele levava. Então, deixo claro aqui que vou estar trabalhando dentro de teologia ortodoxa protestante, reformada. Tem J. Adams, John Frame, Vadislau, Martin Gomes, John MacArthur, enfim, aquele box da Fiel. Então, você tem ali uma série de autores, né? O Heath Lamber também, que é um homem de Deus reformado. Então, toda a prerrogativa aqui está estamentada dentro de uma teologia a qual a própria igreja já conhece. Mas, ainda assim, é importante ressaltar que tudo aquilo que eu vou dizer aqui hoje precisa estar passando pelo crivo pastoral depois. Se tiver alguma coisa da qual a sua igreja pensa diferente, o seu pastor pensa diferente, fique com ele. Tá bom assim? Esse é o nosso contrato. Mas eu quero começar com uma definição. Já que a gente vai falar de aconselhamento bíblico, acho que uma definição já chega a ajudar um pouquinho, não é verdade? Então, coloquei aqui uma definição, acho que saiu um pouquinho do trilho ali, eu não sei se é
o slide aí, mas se quiser eu tenho em PDF, posso enviar também. Se os outros ficarem assim, de repente, trepadinhos ali, eu mando para vocês, tá bom? O que seria um aconselhamento bíblico? É um ramo do aconselhamento que sustenta que a Bíblia é autoritativa e suficientemente capaz de instruir os conselheiros a ajudarem pessoas com métodos, princípios e objetivos unicamente bíblicos. O objetivo é auxiliar os aconselhados a glorificarem a Deus na resolução de conflitos emocionais, comportamentos ou pensamentos pecaminosos, autodestrutivos, traumas, além de os ajudarem na tomada de decisões difíceis. Através do aconselhamento bíblico, o conselheiro ajuda uma pessoa, casais ou grupo de pessoas a terem um coração, mente e espíritos restaurados pelo amor de Deus, pela conformação a Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Então, o aconselhamento bíblico é um aconselhamento que confia na Bíblia como suficiente para que alguém seja aconselhado. Logo, quando alguém tem um problema, quando alguém apresenta uma dor, um trauma, um desafio, uma luta, a Bíblia capacita o conselheiro para que ele possa executar realmente algo que tire a pessoa daquela situação, mas não somente livre-a do problema. Você pode ver que a definição consta de que ela é conformada à imagem de Cristo. Ela entende o amor de Deus e ela sabe que ela não faz nada, porque tudo é feito no poder do Espírito Santo. Logo, não é apenas vou te dizer como as coisas podem ficar melhor, mas como você pode glorificar a Deus através de um conselho bíblico. Ou seja, o aconselhamento bíblico acredita fielmente na Bíblia. Mas não existe só aconselhamento bíblico, existem outros aconselhamentos, muitas linhas de aconselhamento. Por exemplo, a psicoterapia é um tipo de aconselhamento também. Repare aqui na proposta da psicoterapia. Eu retirei aqui de alguns conselhos regionais de psicoterapia e psicologia do Brasil. Fiz uma captação e vi que muitos deles se pareciam. Psicoterapia, também chamada de terapia de conversa ou simplesmente terapia, é um processo focado em ajudar um indivíduo, casais ou grupo de pessoas a resolver questões emocionais. Em alguns países também é conhecida como aconselhamento. A psicoterapia propõe o aprendizado de maneiras mais construtivas de lidar com o estresse a que estamos submetidos diariamente e com as particularidades da vida pessoal, profissional e familiar. Também pode ser um processo de apoio ao passar por um período difícil, como luto, transições de carreira ou um divórcio. Notaram similaridades? Sim ou não? Acredito que sim. Repare que as problemáticas são parecidas, ou seja, aquilo que as pessoas têm para serem desenvolvidas pelos dois conselheiros são parecidas. Mas na psicoterapia, e este aspecto em particular da psicoterapia, você deve ter percebido a ausência de Deus. A ideia sobre Deus não está lá. Ou seja, nós não estamos aqui travando uma batalha logo no começo da nossa palestra, mas gostaria de refletir com você de que o objetivo da psicoterapia nunca vai ser glorificar a Deus. A psicoterapia secular, humanista, nunca vai ser glorificar a Deus na conformação de Cristo, na resolução do problema do indivíduo. Logo, já temos uma diferença, tanto de ponto de partida, quanto de método e também objetivo. Mas por que falar sobre isso? Porque eu sou professor, eu sou pastor de uma igreja, mas ainda trabalho em sala de aula. E quando os alunos têm problemas, e agora eles têm muito mais problemas do que há 10 anos atrás. Tem alguns professores aqui? Deixa eu ver. Tem, né? Então, olha, a gente precisa falar com a psicopedagoga. Mas parece que ninguém consegue dar um conselho, o pai, a mãe, ninguém mais. Não vou já logo para a psicopedagoga. Parece que não tem mais outra pessoa que possa fazer isso. E o que eu quero dizer com essa proposição é de que quando temos problemas emocionais, traumas e coisas como essas que foram relatadas, parece que a primeira coisa em que se pensa não é num conselheiro bíblico fiel com as Escrituras e capaz de discernir as coisas. É num psicólogo. Ponto. Não estou falando mal dos psicólogos. Entenda a diferença do que estou fazendo. Até porque tem aqui, deve ter gente da área. Mas o que eu quero dizer é, a Bíblia... Vou perguntar, a Bíblia é suficiente para aquilo que a gente leu? É uma pergunta que você deve refletir nesta tarde. E eu quero começar logo de cara, apontando para uma afirmação, no mínimo, perigosa. O aconselhamento, o bíblico, é uma disciplina teológica
e ponto. Mas como assim? Uma disciplina teológica e ponto. O que a gente está falando quando diz sobre disciplina teológica? A maioria das pessoas que não conhece talvez tanta teologia acredita que teologia é uma coisa para o pessoal lá do seminário. Eles vão para lá e eles aprendem essas coisas difíceis, não é verdade? Só que o problema em lidar com a teologia dessa forma é que ela sempre fica distante, e distante a um ponto de que ela não serve para quase nada, só para os seminaristas falarem coisas difíceis em sermões incompreensíveis. Eu gostaria que você pudesse refletir sobre as próximas considerações, que é do Heath Lambert, desse excelente livro sobre teologia do aconselhamento bíblico. Dê uma olhada aqui, depois você pode passar em mãos, vai ficar ali sentadinho comigo, você pode olhar. Esse livro aqui, ele vai falar muito sobre essa distância que as pessoas têm da teologia de modo errado. Dê uma olhada no que nós vamos ler, eu acho que dá para ler sim. É que desenquadrou um pouquinho, eu acho que o seu PowerPoint é diferente do meu, mas não tem problema não. A gente dá para ler, não dá, gente? Dá para ler. Muitas pessoas não assumem a natureza teológica do aconselhamento. Muitos creem que teologia é o que os futuros ministros do Evangelho estudam em seminários, a fim de se qualificarem para conduzir a igreja e pregar sermões ou ir para o campo missionário. Eles não entendem que a teologia desempenha um papel sério em ajudar pessoas com seus problemas por meio do aconselhamento. Eles creem, em vez disso, que o aconselhamento acontece na esfera da psicologia. Muitos creem que a teologia é para os ministros aquilo que a psicologia é para os conselheiros, e que os dois não têm realmente muito a ver com o outro. E qual seria o problema nestas afirmações, né? Um erro grave na compreensão, tanto de teologia quanto de aconselhamento. É o que eu coloco aqui. Existe um erro no que é teologia, na concepção de muitos, e um erro na concepção do próprio aconselhamento. Por isso eu gostaria de ressaltar, eu estava lendo, eu gosto muito desta teologia sistemática aqui do John Frame. Ela não tem muito tempo lá em casa, acho que não tem nem um ano, e ela é muito boa e fácil de entender. Não sei se você já leu, mas ela é muito fácil de entender. E o que é assustador, talvez, em lidar com ela, e eu estava olhando falando assim, nossa, parece que gente que sabe muito mais que a gente consegue simplificar as coisas. Já reparou? Quem sabe pouco fica lá todo tremido, né? Tipo eu. Mas quem sabe muito parece conseguir rapidamente capturar as coisas em outra esfera. O John Frame, ele vai falar, ele é um teólogo reformado e extremamente profundo, ele vai falar dos nossos desafios com a perspectiva do que é a teologia. Eu acho que eu coloquei aqui, dê uma olhada no que ele pretende dizer, eu ia abrir aqui, mas acho que já é o suficiente aqui. O que a teologia pretende conhecer, o John Frame pergunta. Ele diz assim, podemos defini-la como a aplicação da palavra de Deus por pessoas a todas as áreas da vida. Ele, o Wayne Grudem, também fala a mesma coisa. Aplicar a palavra de Deus para as pessoas em todas as áreas da sua vida. Aí você fica pensando assim, mas acho que a Bíblia já é o suficiente, eu pego a Bíblia e eu aplico. Mas sabe de uma coisa? Aquilo que você aplica na pessoa, quando você está conversando com ela, aquilo é teologia. Isso parece não ficar claro para algumas pessoas. Lembra quando o Filipe encontrou o eunuco? E ele fez uma pergunta fortíssima, né? Entendes o que lês? O que ele está perguntando? Ele está lendo a Bíblia. O que ele está perguntando? Você entende isso? Então ele sentou para fazer teologia com Filipe. E ele explicou que aquele era o Cristo, que ele estava lendo o nosso Isaías 53, que a gente tem o número, ele estava lendo Isaías 53, explicou o Cristo. Isso é fazer teologia. Logo, a questão é que, ao não pensar como teologia, algo que responde à vida hoje, eu não consigo me relacionar com ela e trazer ela para um campo onde as coisas, como o aconselhamento, são alcançadas. Eu gostaria de refletir com você sobre isso, reflexões sobre isso. Devemos fazer uma teologia contemporânea, e isso não significa que devemos desenvolver novas verdades a cada época, mas procurar compreender como as antigas verdades da palavra de Deus se aplicam ao nosso cenário contemporâneo. A boa teologia está preocupada em entender o que Deus pensa sobre qualquer tópico da vida e da existência, e não apenas em recitar o que já foi feito em tempos passados, embora isso tenha sua importância. Logo, onde eu quero chegar aqui nesse primeiro ponto? Teologia, eu peço que volte, por gentileza, para aquele slide onde está o John Frame, está um pouquinho antes.
Teologia é a aplicação da palavra de Deus por pessoas a todas as áreas da vida. Quando você senta e explica a Bíblia para alguém, sabe o que você está fazendo? Teologia. Logo, não há como escapar da teologia, ela vai estar lá, e ponto. E quando você aconselha, o que você faz é fazer teologia. Só que talvez você também não sabe o que significa aconselhamento. E eu peço que você ouça aqui o Heath Lamber falar de aconselhamento. Ele diz assim, nesse livro que eu mostrei aqui anteriormente: o aconselhamento é uma conversa em que uma das partes com questões, problemas e dificuldades procura auxílio de alguém que acredita ter respostas, soluções e ajuda. E qual seria a reflexão objetiva sobre isso? E aí eu venho mais uma vez e paro para a gente conversar. Estamos, todos nós, sempre aconselhando uns aos outros. Lembra a pergunta que eu fiz no começo? Ao darmos opiniões, sugestões, consolos e em meio a desafios, Em nossos conselhos sempre estaremos usando uma visão de mundo, uma cosmovisão. A diferença, preste atenção ali, hein, é se nossos conselhos, consolos, encorajamentos e correções, aí você pode ler o que está em amarelinho, são fiéis. Obrigado. Isso vai depender absolutamente do quê? Da nossa teologia. Quando a gente vai abrir a boca, o que vai sair é a nossa teologia sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Logo, ninguém aconselha sem teologia. A diferença é se ela é fiel ou se ela não é infiel, ou se ela é fiel ou é infiel. Eu vou fazer uma série de assertivas aqui, de coisas que todos nós, se formos crentes protestantes, reformados, crentes na Bíblia, sabe? Você acredita nas coisas que eu vou estar expondo aqui. Se você não acreditar, você fica à vontade para discordar depois da palestra, mas eu acredito que você acredite também em cada uma delas. Olha o que a gente vai ler aqui. Deus define o que é um ser humano, e Ele descreve isso em sua palavra. Você confirma? Sim, só fazer assim ou balançar. Deus sabe o que está errado conosco e diagnostica o problema na Bíblia, prescreve uma solução para os nossos problemas, fé em Cristo, e se revela a nós nas Escrituras. Deus autoriza um processo de transformação e nos mostra como isso se parece com as páginas do Antigo e do Novo Testamento. Ok. Deus falou sobre as realidades porque Ele as criou, formando-as do nada. Elas não estão sujeitas ao debate. Nós somos quem Deus diz que somos. O que está errado conosco é o que Deus diz que está errado conosco. Não há solução para o nosso problema e nenhum outro processo de mudança além daquele que Deus proveu. Não há outra opção disponível, exceto ter uma visão teológica da realidade. Toda visão da realidade concernente ao aconselhamento será teológica. A única questão é se um conselheiro adota uma visão teológica da realidade que Deus afirma ser fiel ou infiel. Nós não podemos escolher ter uma visão da realidade que não seja teológica. E daqui eu amarro a seguinte questão. Você pode nunca ter lido uma sistemática, mas se você é crente, você tem uma visão de Deus, correto? Você tem um parâmetro para essas coisas que você diz. Isso é o tamanho da sua teologia, o tamanho da exploração que você fez. E é isso que vai para o aconselhamento. Isso vai estar sentado com você lá. Você vai falar do tamanho da teologia que você concorda, discorda, conhece. Só que se você sabe pouco teologia, você sabe pouco sobre Deus, você vai passar algo que os conselheiros têm que ter um cuidado enorme. Você vai querer fazer com que as pessoas mudem a partir da sua experiência pessoal. E a Bíblia não autoriza isso. A Bíblia não autoriza de que experiências pessoais, ainda que sejam válidas, ainda que possam estar no aconselhamento, ainda que possam estar na conversa, ainda que possam, olha a diferença, elas não são a fonte de mudança. É a palavra de Deus aplicada ao nosso coração, pelo poder do Espírito, em conformação a Jesus Cristo, que gera mudança. Antes que, obviamente, a gente caminhe e avance, é preciso já de cara perceber que nós não estamos falando de doenças mentais, ou pelo menos não de doenças mentais as quais temos absoluta certeza clínica de que existem.
Eu estou falando de um aconselhamento bíblico. Você compreende o que eu quero dizer? Existe bipolaridade, existe autismo. Eu não estou falando de que essas coisas não existem e que absolutamente a Bíblia separa elas e diz assim, eu vou estar aconselhando biblicamente, o autismo vai sumir. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando sobre aquelas coisas que lá no começo nós estabelecemos. Traumas, problemas emocionais, desafios conjugais, sofrimentos, pessoas que passaram por violações, abusos e todo tipo de desordem causada pelo pecado no mundo. Portanto, um cristão não nega a ciência, mas ele nega a falsa ciência. Um cristão ele jamais abraça pseudociências como se elas fossem ciências. E aí eu quero avançar mais um pouquinho. Sendo uma aplicação teológica e fiel da palavra de Deus, o ministério de aconselhamento costuma receber o nome de ministério pessoal da palavra. Afinal, você vai estar aplicando o que nas pessoas? Palavra de Deus. Você vai estar dando a ela teologia, palavra de Deus, aplicação direta. Então, é um ministério pessoal. É assim que os teólogos de aconselhamento costumam tratar. Existe o ministério público da palavra e existe o ministério pessoal da palavra. Esse ministério público da palavra você conhece muito bem, que é o do seu pastor pregando. E o ministério pessoal da palavra também é de prerrogativa pastoral. Um pastor nunca fica sem gabinete, sem púlpito. Pastor que acredita que vai daqui resolver todos os problemas, ele não vai resolver. Mas nós vamos ver as Escrituras falando sobre como ou se os crentes devem participar desse ministério pessoal da palavra. Distinções: ministério público da palavra, ministério pessoal da palavra. Estamos indo? Estamos caminhando? É o pós-almoço. Eu tenho que fazer essa pergunta. Você não pode... Um sorriso já te acorda, tá vendo? Graças a Deus. Então, teologia e aconselhamento andam juntas. A teologia faz instrumentalização do aconselhamento para a aplicação da palavra. Não é o aconselhamento, o Senhor da palavra, que está usando a palavra para fazer. Não. A palavra de Deus usa o meio do aconselhamento para ser aplicada nos corações das pessoas. Foi? Então vamos. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês aqui é sobre a teologia, e aí o aconselhamento bíblico, e o aconselhamento secular. Um dos grandes debates que a gente encontra é se a psicologia é de toda errada, porque, obviamente, ela não coloca Deus em pauta de qualquer discussão para aplicar uma mudança ou propor uma mudança de comportamento, o consolo, o encorajamento. Ou então, você vai encontrar pessoas que advogam a perspectiva de que a psicologia ela não tem voz sobre o aconselhamento. Vai encontrar pessoas também que acreditam que o aconselhamento pode integrar, se apropriar de perspectivas psicoterapeutas para isso. Nós precisamos fazer uma distinção e entender que as posições são, de fato, muito conflitantes. Existem, pelo menos, tem mais, tá? Eu botei 3 aqui que são talvez os principais para a gente, tudo bem? 3 tipos de conselheiros. Coloquei aqui para você poder pensar e refletir sobre isso, tudo bem? Preste atenção. Os conselheiros bíblicos, esse do jeito que eu falei lá no começo da palestra, que acreditam que as Escrituras são suficientes para aconselhar pessoas em todo tipo de problemas. 2. Existem também os conselheiros cristãos que integram técnicas e estruturas da terapia secular ao pensamento cristão. E 3. Os conselheiros seculares, terapeutas, psicoterapeutas, que não acreditam que a Bíblia seja autoridade, nem tampouco seja suficiente para tratar dos problemas das pessoas. Repare que não é fácil lidar com estes 3 ângulos. Eu não proponho aqui entrar em um debate vasto sobre isso, porque isso geraria uma 3ª e uma 4ª palestra. Então, o objetivo aqui, preste atenção, para que, de repente, você não pense, poxa, ele podia tocar nesse assunto. O objetivo aqui não é objetivamente colocar um confronto, mas te dizer algo sobre o primeiro. E, a partir deste algo sobre o primeiro, dar as considerações para que você possa explorar mais sobre os demais assuntos. Tudo bem? Não pretendo aqui ser extenso ao ponto de tocar em todos. E, nesse sentido, eu gostaria de falar sobre como um cristão que dá conselhos vê a Bíblia. Presta atenção, por favor. Né?
antes de assumir uma posição, vejamos como a Bíblia deve ser recebida por quem faz um aconselhamento. Eu quero aconselhar, eu desejo aconselhar, a Bíblia me ordena aconselhar. Então, se você deseja isso e você é um homem, uma mulher bíblicos, você deve assumir uma postura em relação à Bíblia, e aqui tem 4 pontos importantes. O primeiro, a Escritura é a autoridade. O modo como devemos crer e nos comportar advém das Escrituras como regra suprema. Ponto. Quem diz como devemos nos comportar, pensar, sentir e agir é a Bíblia. Ela é regra para os cristãos. Isso aí não tem o que se considerar. 2. A Escritura é clara. O Espírito Santo fez a Bíblia compreensível a todo aquele que lê procurando se submeter a ela. Percebe o final da frase? Submeter a ela. Porque muitas coisas que você vai ler, ou pelo menos consideráveis algumas delas, você deve se submeter para entendê-las. Você basicamente não vai pegar o seu coração e vai dizer assim, nossa, como eu estou em paz com... Por exemplo, a gente acabou de ver aqui a questão de usar, a questão da arca, quando usar tocou na arca, você estava aqui, questão difícil de lidar com o coração, porque nós temos julgamentos errados acerca de Deus, julgamentos que jamais poderíamos fazer. Mas quando você se submete às Escrituras, a clareza que o Espírito Santo dá é enorme. 3. A Escritura é necessária. É impossível viver sem o direcionamento dela. 4. A Escritura é suficiente. Ela contém tudo o que nos é necessário para viver uma vida agradável a Deus. Eu vou usar 3 versículos em uma breve consideração sobre cada um deles, para que você possa ver que estas 4 afirmações são bíblicas, e não apenas sustento de palestra com a prerrogativa do discurseiro aqui, não. Presta atenção em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Você pode ler o texto bíblico, ele está em itálico. Toda a Escritura... Esse trecho bíblico maravilhoso vai dizer que a Bíblia é inspirada por Deus, logo ela tem autoridade de Deus, e Deus é a autoridade suprema. Ela é útil, significa que ela capacita para, e a fim de que o servo de Deus seja perfeito, ou seja, ela é suficiente para toda boa obra. Nós encontramos autoridade, capacitação e suficiência nesse texto bíblico. Mas vamos mais um aqui, por favor. Vamos a Hebreus 4:12, ao qual peço que você possa também fazer a leitura em itálico, trecho bíblico. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Quando a Bíblia diz que ela é viva, significa que é organicamente viva, e eu usei um empréstimo da palavra orgânica. Elas não são orientações frias. A Bíblia, quando ela é pregada, ela se move, a palavra de Deus se move por meio do Espírito Santo, ela nos altera, nos move, nos toca. Mais cortante que é uma expressão para dizer comparativamente mais cortante do que a espada de 2 gumes, é porque ele está colocando a espada de 2 gumes em um ponto muito alto. Significa que ela é mais do que o mais alto, na hora de observar o intuito desse alcance. A Bíblia, então, alcança como nenhuma outra coisa faz. A palavra de Deus vai tão fundo como nada mais vai. É esse o intuito da expressão. Dividir alma e espírito juntas e medulas, a capacidade de discernimento e separação das questões dentro das suas particularidades. Novamente eu repito, eu lido com muitos casos de realmente transtornos e doenças mentais que existem. Pastor, desculpe se eu estiver falando algo aqui que o senhor ainda não tratou, mas eu lido com pessoas com doenças e transtornos mentais. Isso não é algo que você deva desconsiderar. Quando eu estou aconselhando alguém, e por aconselhar bastante tempo, por ler bastante, se relacionar com o tema, eu percebo que existem coisas das quais refletem aspectos de dimensões que expressam as patologias
É óbvio que você vai direcionar para o exame, você vai direcionar para o psiquiatra, você vai direcionar. Você não é louco de negar coisas como essa. Não é isso que a gente está falando. Mas nós também estamos falando em um tempo de psicologismo, onde absolutamente tudo é, e as Escrituras elas não têm nada a dizer sobre isso. Eu acho que a gente já ouviu bastante sobre, se está com um problema, procure um psicólogo. Não é procure seu pastor, ele é um homem capaz, a palavra de Deus é cortante. Não, procure um psicólogo. Você está em depressão? Vai direto no psicólogo, não passa pelo pastor, não. Então, existe uma infeliz situação tal como essa. Você deve saber que, inclusive, um psicólogo que usar métodos bíblicos, objetivamente bíblicos, ele pode se afastar da sua profissão. Se ele falar para o seu aconselhado, para o seu cliente, creia na Bíblia, o Espírito Santo é poderoso. Isso é mentira? Isso não é uma verdade? Mas é uma verdade cara, muito cara para nós, não é? Mas não pode. Não pode falar por quê? Porque é rival em algum nível. Acaba rivalizando. Então, com isso, eu não estou invalidando o trabalho dos psicoterapeutas aqui. Eu estou apenas dizendo que naquilo, objetivamente, que a Bíblia fala sobre sua suficiência, um cristão não pode dizer que ela não é suficiente. E quando ele faz isso, ele reduz a Bíblia a serva de outras coisas que ela jamais se colocou e se pretendeu a ser. Eu trabalho discipulado pessoal com algumas pessoas, algumas estão aqui. E nós já estamos trabalhando o aconselhamento bíblico bem antes da palestra. Por acaso, crente falando de acaso. Pela suprema vontade de Deus e seus decretos eternos, nós estamos aqui hoje trabalhando aconselhamento. Eu que gosto do frame, falar por acaso, ele se revirou lá no quintal dele. Mas pensar em estarmos aqui e pensar em fazer isso particularmente me fez perceber o quanto as pessoas com quem eu trabalho pessoalmente também estavam achando novas as coisas que para todos nós deveriam ser muito simples. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente para curar o seu trauma, a sua tristeza, sua angústia, a sua dificuldade de perdoar. A Bíblia é suficiente. O Espírito Santo atua e ponto. Então, quando nós estabelecemos essas coisas e resgatamos elas de volta, nós vamos ter sérios problemas com pessoas que talvez não acreditem que a Bíblia é suficiente e são cristãos. Mas não conseguem perceber a realidade dessa suficiência. Olha o final ali, apta para julgar pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, a Bíblia consegue discernir, a Bíblia aplicada, a teologia feita, a Bíblia consegue discernir os motivos pelo qual a pessoa fez aquilo. Olha que coisa fantástica. Profundidade, discernimento. Olha ali, está falando de discernimento ali, alma e espírito, juntas e medulas. A gente está falando aqui de alma e espírito, a gente está falando da subjetividade espiritual da pessoa. Aí quando você fala de juntas e medulas, você está falando de aspectos físicos. Sim, o Espírito Santo leva conselheiros a perceberem que pessoas precisam de aconselhamento, de acompanhamento patológico, clínico. Sim. E como eu disse, essa não vai ser a minha demanda hoje aqui. É uma demanda um pouco mais larga tratar sobre isso. Por último, Salmos 19, 7 a 8, eu peço novamente sua ajuda, por favor, pode ler. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra perfeita aqui quer dizer que ela é plena, completa, ela não precisa de acréscimos. Restaura a alma. A gente sabe que quando o Velho Testamento está falando sobre alma, ele está falando sobre a personalidade, a interioridade, ou seja, a pessoa dentro da sua subjetividade, a pessoa como ela é por dentro. Ela restaura, a palavra de Deus restaura a pessoa. Dá sabedoria aos simples, ou seja, capacita aqueles que são rasos e superficiais. A gente usa essa palavra simples e lembra que ela vem, por exemplo, do livro de Eclesiastes, do livro de Provérbios, que diz que o simples é aquele que é raso. Ele acabou de estar nesse mundo e percebe-se raso. Então, a Bíblia faz com que pessoas simples se tornem sábias. Ela é capacitadora. E alegra o coração e ilumina os olhos. Alegrar o coração tem a ver exatamente com o transbordar. A pessoa estava numa condição de tristeza e a palavra de Deus a alegra, ilumina os olhos, ou seja, ela faz
com que a pessoa veja de outra forma. Logo, se você viu os 3 versículos aí, deve ter percebido que tudo aquilo que nós falamos naqueles 4 pontos, eu peço que volte, por gentileza, onde está escrito, antes de assumir uma posição, obrigado, a Escritura é autoridade inspirada por Deus, a Escritura é clara, porque é o Espírito Santo que a inspira e logo é capaz de fazer com que todos entendam as Escrituras. A Escritura é necessária, apta e clara para fazer todo tipo de coisa que precisa ser feito, e a Escritura é suficiente, ela é perfeita, a lei do Senhor é perfeita. Quando a gente está falando dessas coisas, o que precisa ficar claro sobre isso, as reflexões sobre isso? A palavra de Deus é suficiente para capacitar o conselheiro para toda boa obra, dar sabedoria e discernimento para saber o que fazer e como ajudar, refazer a personalidade, as emoções e também renovar o olhar do aconselhado acerca da questão abordada. É isso que eu estou afirmando aqui como preletor sobre a suficiência das Escrituras. Eu não disse que as Escrituras dizem não tome remédio. Eu não disse que as Escrituras dizem não existem problemas mentais e não há necessidade de psiquiatra. Isso não foi afirmado. Por que bater tanto nessa tecla? Porque algumas pessoas, mesmo tendo ouvido o contrário, resistem no coração. E aí é uma dificuldade de que elas entendam do que se está tratando no momento. Mas como a gente lida, então, com as coisas que a psicoterapia ou outros meios que o Senhor permite que sejam descobertos, como é que a gente lida com as coisas que recebemos sobre essas percepções? Chamamos de graça comum a graça que o Senhor dá a todos neste mundo de sustento, a chuva que cai é graça comum, o sol que se abre para justos e injustos, as capacidades que o Senhor dá a ímpios para descobrirem coisas, perceberem aspectos da natureza. A revelação geral de Deus é percebida pelo homem, mas é claro, ela nunca salva o homem, só condena, porque ela está lá como uma observação clara de que existe um Deus e aqueles que, como nós, nasceram de novo, sabem que nós não o amávamos. Logo, a revelação geral serve como condenação. Mas tecemos a expressão graça comum para dizer o que, por exemplo, psicólogos podem, com esmero, descobrir. Existem informações importantes. Eu estava vendo uma informação muito importante que foi descoberta há pouco tempo, né? Esse livro até relata, esse livro aqui de baixo relata o nome foi psiquiatra, né? Acho que foi um psiquiatra que descobriu, de que os homens, quando acessam pornografia por um grande tempo, eles têm problemas em alguns dos seus neurônios, há transformações sensíveis que afetam os neurônios dos homens, mais verificado em homens do que em mulheres, quando o acesso contínuo da pornografia é feito. Considero essa afirmação útil, e eu acho que você deveria considerar também. Porém, ela não muda o aspecto de que a transformação para a pornografia virá apenas e unicamente de reconhecer aquilo que nós sabemos que a Bíblia diz acerca de verdade, justiça, pureza, amor e a própria suficiência de Deus nas nossas terríveis afetações pecaminosas. Ou seja, é uma informação importante, periférica, e não afetaria o aconselhamento. Ela não mudaria a minha fala sobre aquele assunto. Sabe, eu nunca vi ninguém, sinceramente, as pessoas fumam cigarro com aquela caixinha com um rato morto atrás. Informações não mudam ninguém. Advertências, não. A palavra de Deus, sim, quando ela aplica transformação em alguém, ela se propõe a ser eficaz. Logo, saber que alguma coisa está errada, por observação, muitos podem saber. E eu gostaria de dizer que eu não estou realmente num fight com a terapia secular. Nossa, tão coloquial fight, né? Estou aqui falando coisas... Às vezes solto um fight, assim, coisas assim, mas é para você quebrar um pouquinho o ritmo também do extremamente formal. Como a terapia secular erra. Olha para cá. A terapia secular não parte do ponto certo. O homem criado à imagem de Deus, teorreferente, criado para Deus, devastado pelo pecado, carente da glória, da graça e relacionamento com Deus para a sua restauração.
não propõe a verdadeira transformação, arrependimento em Cristo e conformação à sua imagem, restauração, consolo e alegria unicamente em Deus, pela obra de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Suas informações advindas da observação empírica, quando corretas, ainda que sejam úteis, não são conclusivas e nem propõem uma verdadeira e permanente transformação do homem, como a palavra de Deus promete. Quando você está ouvindo uma pregação, é o próximo slide, mas preste atenção no que eu vou te falar. Quando você está ouvindo uma pregação do pastor Leonardo, e ele abre as escrituras, e existe uma pessoa ali que foi espancada, tem um casamento ali sendo desfeito, uma pessoa foi abusada, tem um pai ali que sem querer puxou o carro para trás e ele matou o filho dele e agora ele vem à igreja com a culpa na mente, com tudo isso. Quando o pastor Leonardo está pregando aqui para essas pessoas, que às vezes ele nem sabe que estão passando por essas coisas, ninguém chega para ele e diz assim no começo, olha, não deixe de usar aspectos psicológicos, médicos, antropológicos, humanistas, filosóficos, históricos, porque senão o seu sermão não vai ser eficaz. Claro que não. Ninguém pode acusar um pregador de que seu sermão não é eficaz porque ele não usou todas essas informações periféricas e úteis, porque a palavra de Deus é suficiente para todos esses casos. E nós precisamos refletir nos nossos corações se ela tem sido, de fato, aquela que nós buscamos quando as coisas estão difíceis. Uma reflexão sobre o ministério público da palavra, acabei de falar, mas repito de novo, talvez a gente fixe mais assim. Ninguém pode dizer que um pregador não conseguiu empregar eficazmente a palavra de Deus num sermão de domingo à noite porque ele não usou psicologia, sociologia, filosofia, antropologia, humanista ou medicina, talvez. Ele não é menos eficaz sem estas disciplinas citadas acima, enquanto aplica seus sermões a pessoas em estado de sofrimento, perda, tristeza, doença, angústia, com dúvidas ou traumas pessoais. As Escrituras garantem que, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Essa é a palavra de Deus. É a grandiosa palavra de Deus, e nós precisamos recuperar em nossos corações a fé na suficiência da palavra de Deus. Amém? Nós vamos para o terceiro ponto, e eu gostaria que você ficasse bastante atento aí. Sendo algo assim tão densamente teológico e tão profundamente informado, né? Quem de fato pode aconselhar, porque a pessoa pode olhar e falar assim, então, peraí, eu vou comprar uma sistemática, vou passar um tempo no seminário, aí depois eu sento aqui e o pastor pode me usar no Ministério de Aconselhamento da igreja. Como nós estávamos conversando aqui, o Ministério de Aconselhamento é um ministério pastoral, assim como a pregação, o Ministério Público, o Ministério Pessoal é um ministério pastoral. Mas a palavra de Deus nos fala coisas tremendas sobre conselhos, e eu gostaria que você pudesse observar os 4 ou 5 versículos que eu trouxe aqui para você, e vamos ver se, de fato, alguém pode participar do Ministério de Aconselhamento. Já foi lido, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e, está lá, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Agora, Provérbios. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Ou seja, quando estamos falando sobre aconselhamento, nós estamos apontando para uma ideia em que toda a igreja é chamada pelas Escrituras, por Deus, inspirado pelas Escrituras, inspirado por Deus, a vir na direção do aconselhamento. Qual é o problema de muitos de nós? Não é que as Escrituras não sejam claras quanto a isso, é que nós insistimos de fazer com que o ministério, a atitude de aconselhar alguém seja rasa, altamente experiencial, a minha experiência para você, e nada profundamente teológica.
E logo, ao não nos aprofundarmos em quem Deus é, na obra de Cristo, no poder do Espírito Santo, nós acabamos fazendo com que aquele momento, pode ser que naquele momento a pessoa se sinta acolhida, mas a transformação só vem com a palavra, meu irmão. A pessoa pode se sentir amada, poxa, você me ouviu, mas você não quer que ela seja transformada? Então você precisa fundamentalmente se engajar teologicamente. Para isso, que áreas são importantes para você entender? Onde, ou como começar? Né? Eu coloquei umas setinhas ali. Como é que você começa a trabalhar com isso? Eu separei alguns temas aqui e dei um ponto ou outro sobre eles. Primeiro, você tem que ter uma teologia das Escrituras. Isso é muito importante para você que está anotando. A gente fez isso aqui hoje. A gente falou sobre a suficiência das Escrituras. A gente teve uma teologia de suficiência das Escrituras. Isso faz o quê? A suficiência das Escrituras, sua autoridade, sua eficácia, são extremamente importantes para que a resposta de obediência seja a Deus e não ao conselheiro. Quando a Bíblia é autoridade, não é o conselheiro que, obviamente, recebe a resposta de obediência quando propõe algo. É as Escrituras. Portanto, chamar a atenção da autoridade das Escrituras é fundamental para tudo isso. Uma compreensão, uma teologia de graça comum, a compreensão da graça comum ajuda a não rejeição da ciência e das informações corretas que são possíveis, ainda que fora da Bíblia. Pessoas que rejeitam informações corretas e úteis não estão fazendo bem ao seu aconselhado, estão se tornando pessoas avessas à própria compreensão de que Deus ilumina pessoas para compreenderem coisas úteis, mesmo que não sejam cristãs. Teologia do Espírito Santo, a vida de santidade que depende da obra do Espírito, nos faz orar dependendo do poder dele para fazer a obra em nós. Nós não vamos lá dentro de nós mesmos e conseguimos nos libertar. Ninguém vai lá dentro de si mesmo ver o que há de melhor em você e não há nada de bom em nós se Deus não colocar. Não há nada que possa ser mudado se Deus não transformar. Uma forte teologia do Espírito Santo liberta a pessoa de achar que ela vai conseguir mudar com a própria força. Teologia de Deus. Aí eu coloquei aqui o Pai e a Trindade. Tá? A Trindade, o modo como ela se relaciona, bem como o amor de Deus Pai, são muito importantes para compreender nossos relacionamentos interpessoais e os aspectos sociais da nossa identidade. Você quer entender a sua identidade social comigo, com você, com seu pastor, com seu marido? Olha para a Trindade. Se aprofunde no conhecimento trinitário. A Trindade é um relacionamento enquanto realidade social. As três pessoas da Trindade, elas falam umas com as outras, elas interagem, há submissão terrena, a relação do Pai com o Filho, do Filho com o Espírito. Então, quando nós não somos profundos na Trindade, nós começamos a balizar os nossos relacionamentos pelo que nós temos aqui embaixo. Teologia de Cristo. Em Cristo temos a fonte da nossa verdadeira identidade. Nele temos perdão, nele temos resgate, e por ele somos incluídos na família de Deus. Teologia do pecado, a queda do homem em sua natureza pecaminosa, são os motivos reais de tudo que há de errado em nós e no mundo. Confrontar o pecado e buscar arrependimento em Deus é a única saída. Teologia da salvação, teologia da igreja, teologia de sofrimento. O David Powlison é um excelente autor para isso, caso você queira ler. E, para que isso fique claro, eu escolhi, eu não sei se eu ainda tenho tempo, eu escolhi um exemplo dessas teologias para entrar. Assim, poxa, ele está falando de várias entradas nessas teologias aí, né? Esses aspectos da teologia. Mas vamos entrar em um, para poder ver como é que isso funciona? Vamos entrar na teologia do pecado. Você que está anotando aí, vai prosseguindo também. Como é que a gente pode entender o problema do mundo, dos outros, nosso, se a gente não tiver uma teologia sobre o pecado que seja de fato profunda para entender os males do mundo, os problemas do mundo? O que impele alguém a buscar aconselhamento bíblico? Os desdobramentos do pecado que ela comete, que cometem contra ela, ou dúvidas em decisões difíceis. É o que impele uma pessoa a procurar aconselhamento. E aí tem aspectos, olha ali, emoções intensas e incontroláveis, ações que avançam para compulsão e vício,
pensamentos caóticos, sofrimentos esmagadores, escolhas difíceis. Essas coisas ali são aspectos que você encontra no aconselhamento. O pastor já deve ter encontrado tudo isso. Você talvez já tenha encontrado também, servindo ao reino de Deus, ouvindo pessoas, você só olhar para a tela e vai lembrando dos rostos, vai lembrando das histórias, vai captando, vê se você já não se viu ou viu alguém em cada uma delas. Acredito que sim. Mas o Polisson, esse mesmo que eu citei, ele faz uma menção muito interessante. Todos nós aqui lidamos com a morte, correto? Infelizmente, lidamos com a morte. Todos nós aqui lidamos com sofrimento. Já foi frustrado e traído por alguém? Levante a mão. Já traiu alguém? Levante a mão. Tenho certeza que já. Confiança, o amor e o carinho de pessoas. Você já se viu com medo? Você já se viu tão abalado que não sabia nem se você orava, se você chorava? Já se viu nisso tudo, não é? Então, se você já se viu nisso tudo, eu te faço outra pergunta. Todas as vezes que você chorou, você chorou, entrou quase num estado de tristeza profundo por uma semana? Todas as vezes foi assim? Não. Às vezes a gente chora, fica triste, respira, né, pede graça e segue. Não é isso? Mas às vezes não. Então, tristeza, luto, perda, traição, frustração, violências, todo mundo passa. Mas o Polisson fala uma constatação muito interessante. Por que as pessoas buscam, então... Pode passar, obrigado. Por que as pessoas buscam aconselhamento? O que é que acontece? Esses problemas são uma intensificação daquilo que é comum à raça caída. A tristeza está desse tamanho, está insuportável. O luto que todo mundo passa, quando perde alguém, está desse tamanho, está enorme. Quando algo se torna intenso demais para ser suportado, aquilo que você achava que conseguia segurar a onda, você não consegue mais. E ainda dentro dessa fala do Polisson, um pouquinho mais à frente, no próximo slide, são coisas comuns que, intensificadas ao ponto de chegarem ao limite, tornam a experiência complexa demais para ser suportada. E aí o que acontece é que você tem isso e você ainda tem o homem que é suficiente para si mesmo? Ele consegue dar conta de si mesmo? Não, o homem não consegue, ele é falido. A Bíblia apresenta o homem como alguém que não dá conta de si mesmo, não dá conta de se autossustentar, não dá conta de as emoções que ele tem para ele, serve para ele mesmo. Não, a Bíblia diz que a gente não consegue se autoabastecer em nada, depende de tudo. E aí é que este ponto se soma, além do problema que a pessoa está passando, pode passar, ainda tem a condição humana que é falida. Agora você tem o teu problema, está prestando atenção, né? Você está com uma tristeza muito profunda, terrível, mas bota um somatório aí, mas você é falido. Você não faz sozinho as mudanças. Então, você tem o problema e ainda tem o fato de que você não é suficiente. Deficiências e fragilidades apontam para a necessidade de aconselhamento. E aí o homem falido, ali está no centro, né? Olha as afirmações ali sobre o homem falido. Vivemos pelas boas dádivas e não pelo bom doador. Relacionamentos e mágoas, tolices, dor logo adiante, ou seja, quando eu sou tolo, investir em vaidades, instintos que buscam sermos servidos sempre. Esses somos nós muitas e muitas e muitas vezes. Você imagina somar isso tudo? Alguém com uma perda terrível, um luto, mas sou falido, ou seja, sou insuficiente e mais sou pecador. Claro que precisa de ajuda. É claro que a palavra de Deus vai apontar para a perspectiva dessa realidade. E eu fico com mais uma frase aqui, dessa vez do Ritter Lambert, está ali embaixo, né? O pecado é motivo do aconselhamento bíblico, já que ele é o motivo de todo o desalinhamento da raça humana. Você pode ler a última frase? Eu acho que você vai se identificar, infelizmente. As pessoas... Ou seja, somos inclinados ao pecado, e isso é uma inclinação. Mas uma inclinação não necessariamente impõe algo, no sentido de que não há escolha nenhuma nesse sentido. Somos pecadores
e ainda por cima, inclinados ao pecado, e ainda por cima, escolhemos o pecado. Isso tudo que você acabou de ver foi abrir um pouco o leque da teologia sobre pecado. Viu? Não tinha aquele quadro de teologias? A gente abriu um pouquinho para entender o quê? Você está sentado com uma pessoa que está passando um grande sofrimento, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que você vai fazer não é falar assim, vamos ver onde você pecou. São os amigos de Jó. Deus fala no começo do livro de Jó que ele é íntegro, e os amigos chegam para ele, passam uns dias lá em silêncio, é assim que diz o livro de Jó, eles passam em silêncio, e quando começam a abrir a boca, o que nós vamos encontrar é que eles acusam Jó de alguma possível falha que levou ele àquele estado. Mas a Bíblia não disse que ele era íntegro? Então não era por conta de um pecado que Jó estava daquele jeito. Então nós precisamos ter consciência de que sim, devemos lidar com o confronto em relação ao pecado, mas nós precisamos ver essa complexidade que o pecado causa, desde a nossa falência, a nossa insuficiência, desde aquilo que nós achamos que damos conta, mas não damos, a nossa incapacidade de visão completa das coisas, e aí então, somente então, respirando, escrevendo as coisas num papel, sim. Faz esboço de sermão, eu faço, tu deve fazer também, não é esboço de sermão. Sabe o que é esboço de um sermão de um pregador? Sim ou não? Poxa, mas se o ministério pessoal da palavra é tão sério, por que a gente não faz um esboço para se encontrar com alguém? Por que a gente não ouve a pessoa e fala assim, a gente pode se encontrar amanhã? Eu fiz anotações aqui, porque você vai para casa, você vai orar, você vai recorrer às escrituras. Como um ministério da palavra, você sabe que você não tem tudo ali. Nenhum pregador chega e fala assim, ó, eu quero um grande sermão, esse é o texto, faz agora. Não é assim. Então, também o ministério pessoal da palavra requer que você tenha cuidado e cautela na elaboração de possibilidades e caminhos para que a pessoa possa refletir sobre aquelas coisas. Amém? Está indo aí? Bom, eu estou quase terminando. Só mais um pouquinho. Eu vou dar alguns conselhos importantes para você que ouviu essa palestra até agora, tá bom? Se você entendeu o chamado de Deus para a igreja para aconselhar, creia no poder do Espírito Santo e não em si mesmo para aconselhar pessoas. Você não tem poder, eu não tenho poder. Ouça com atenção cada palavra do aconselhado e nunca seja precipitado em propor mudanças. Cuide de que o aconselhamento seja na igreja. O que eu digo igreja? Não estou falando de prédio, mas eu estou falando de igreja enquanto realidade de comunidade. O lugar do aconselhamento, o lugar do discipulado é na comunidade. Você tem que chamar isso para a comunidade. Senão você fica também com um ponto cego. Às vezes você não sabe se você está dando os conselhos certos. Vá até o seu pastor, traga essas realidades para o seu pastor. E seja amparado pelo seu pastor e por outros irmãos e irmãs sábios. Timóteo recebe de Paulo uma fala muito própria. Ele diz assim, né, cuide de si mesmo e da doutrina. Eu enfatizei aqui hoje, eu acho que todo mundo deve ter percebido que eu enfatizei doutrina. Não foi isso? Eu enfatizei teologia. O fundamento teológico para o aconselhamento. O aconselhamento bíblico é um aconselhamento que crê que as escrituras são suficientes. Então, essa afirmação paulina aqui, cuide de si mesmo e da doutrina, eu trabalhei bastante a questão da doutrina. Porém, a gente poderia ter uma outra palestra logo depois dessa, falando de como o conselheiro deve ser disciplinado, como ele deve ser ético, um monte de coisas. Mas eu falei assim, poxa, mas não deixar nada para as pessoas também não é? Então eu pedi para o pastor Leonardo, e ele prontamente atendeu esse pedido, de que os que aqui estão pudessem receber uma folha, né, que eu posso pedir que seja entregue agora. Você deve ter uma caneta, não é verdade? Esta folha, só não sai marcando não, espera um pouquinho, mas pode ler. Está proibido ler não. Essa folha que eu mandei para o pastor Leonardo e cada um aqui vai receber, ela fala sobre... Posso pegar uma também? Porque eu posso ler daqui. Obrigado. Ela fala sobre um aspecto do conselheiro. Talvez você tenha ouvido isso tudo e falar assim, glória a Deus, eu quero abençoar pessoas por meio do conselho. Eu entendi o chamado, eu entendi. Então, uma das coisas que é necessário de quem dá conselhos é de que ele seja comunicativo.
Comunicação tanto tem a ver com a fala quanto com a audição. Ou seja, para comunicar não basta só falar, tem que saber ouvir. Antes de você marcar qualquer coisa aí, por favor, desses 8 pontos, a iniciativa vai ser a seguinte. Eu vou lhe dar alguns minutos para isso. Eu vou ler aqui em voz alta cada pedacinho. E depois que você terminar de marcar, você tem um compromisso com o seu pastor. Qual é o compromisso? Você faz as mesmas perguntas para ele, com a sua folha na mão, e aí você marca as dele, e a sua já está marcada, que você está fazendo aí, você vai marcar a dele. E depois comparar o modo como você se vê em termos comunicativos e o modo como o seu pastor te vê. Ou o irmão e a irmã que acompanha você, a pessoa que cuida mais expressivamente, atualmente está muito próxima. Você pode fazer, por exemplo, com ele e com um irmão, uma irmã muito fiel a Deus e próxima, e você talvez vai se assustar com o modo como você se vê e o modo como as pessoas te veem. Dê uma olhada na folha. Os itens são de 1 a 10, como você pode ver. E aqui é para avaliar o seu padrão de comportamento do ponto de vista da comunicação. É preciso que o conselheiro seja um bom comunicador e seja alguém que esteja comunicando. Graça, olha para mim, graça, afetuosidade, paciência. Eu não estou falando só, é como ele fala, é como ele cumprimenta, é ao chegar, peraí que eu vou pegar um copo d'água, a gente não vai começar assim não, peraí. Sabe, existem muitas comunicações que se dão. Então eu peço, em nome de Jesus, que você possa fazer isso que a gente vai ver aqui agora, com muita honestidade, tá bom? E depois, com a mãozinha assim, você fala, pastor, sou uma pessoa pronta a ouvir com atenção, ó, um aí, não respondo até que a outra pessoa tenha terminado de falar? Eita! Então você tem alguns minutos aí, eu vou lendo uma por uma, tá bom? E depois você vai ter alguns minutos para responder. 2, penso antes de falar, não me apresso e falo de modo que a outra pessoa possa entender o que digo. 3, vai me acompanhando, depois você marca. Não uso o meu silêncio para frustrar as pessoas. Quando não tenho uma resposta imediata, eu explico o porquê do silêncio. 4, não me envolvo em discussões. Sou capaz de discordar sem brigas e usar de grosserias. 5, quando estou errado, eu admito, peço perdão e procuro descobrir como mudar. 6, se alguém me dirige palavras pouco graciosas, não respondo com a mesma moeda. 7, procuro ouvir e entender a opinião de outras pessoas. Dou espaço a diferenças. 8, demonstro interesse por aquilo que outras pessoas estão dizendo e não apenas por aquilo que eu tenho a dizer. Deus abençoe. Alguns minutinhos para você fazer isso agora. Vamos lá? Concluindo, eu vou com 2 últimas frases. Uma com um bom conselho de John Frame, teólogo que citei aqui. Encontre uma maneira de fazer a sua teologia falar aos corações das pessoas. Encontre uma maneira de apresentar a sua teologia de tal modo que as pessoas ouçam a voz de Deus nela. E como não poderíamos deixar de terminar, já que abrimos com as Escrituras, terminamos com as Escrituras, e você pode ler, por gentileza, Provérbios 12, 18. Há palavras Espero que esse período tenha sido agraciador para você. Espero que a palavra de Deus tenha sido o que ela é, suficiente. Permissão, posso orar por todos aqui? Ore comigo neste momento, clamando a Deus para que te use, meu irmão, minha irmã. Se disponha a colocar-se para aprender a ser um bom conselheiro, uma boa conselheira. Se apresente diante do seu pastor. Fale, pastor, eu ainda não sei, mas me ajuda a entender como posso fazer. Me ensina quais são os livros, por onde eu começo, quais são traços da minha personalidade que o Senhor vê que são completamente distantes de alguém que quer ajudar os outros.
Amém? Ore comigo nesse sentido, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor sempre fala conosco. Pai, neste momento nós te pedimos que cada um de nós aqui que ouviu a palavra de Deus com sabedoria, submetendo-se a ela, possa ter encontrado encorajamento em servir ao ministério de modo próprio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajude a compreender quão grandioso é o ministério pessoal da palavra. Talvez alguns de nós queiram ser pregadores, Deus, de púlpito, mas o Senhor tem chamado para o ministério pessoal da palavra e isso não é menos, Deus. Prepara a nossa personalidade, o nosso caráter, Deus, para desenvolver aspectos de compreensão das Escrituras que ainda há muitas lacunas. Coloca prontidão no nosso coração para atender o clamor daqueles que sofrem, Senhor. Em nome de Jesus, amém.